Olá, eu sou Marina Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar hoje mais uma aula de artes. A nossa aula de correção da revisão. Então, pega aí sua revisão, tá? Coloca aí perto de você para que você possa corrigir comigo. Se você ainda não respondeu, né? Deu uma preguicinha e ainda não respondeu, a hora de responder é agora. Não perca a correção, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 3. Então, esse texto aí vai ser importante para você responder 3 questões, tá? Leia atentamente. Vamos lá, ler comigo. As civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada do colonizador europeu, as chamadas civilizações pré-colombianas, costumam exercer grande fascínio nos dias de hoje, atraindo o interesse do público e despertando a imaginação. As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram os astecas, os maias e os incas. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca desenvolveu-se ou estabeleceu-se ao longo da ilha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, Equador e Peru. Então, vamos lá para nossas perguntas. A primeira pergunta é: o que são civilizações pré-colombianas? A gente está estudando agora nessa unidade as civilizações pré-colombianas. E aí, o que são essas civilizações mesmo? Lá no texto, no início, já vai ter a resposta, né? São civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada dos colonizadores europeus. Aí a segunda questão já é a continuação. Quais eram, né, os nomes das civilizações? Nós estudamos 3, né? Maia, Asteca e Inca. Então, as 3 civilizações pré-colombianas estudadas pela gente são a Maia, Asteca e Inca. A terceira questão: qual era a localização de cada civilização pré-colombiana? Lá no texto vai dizer a localização exata de cada civilização dessa. Os astecas e os maias se desenvolveram na América Central, entre o sul do México e a Guatemala, e a civilização inca estabeleceu-se na América do Sul, né? Entre o Chile, Equador e Peru. Então, são 2 locais aí, todos na América, em que essas civilizações se estabeleceram. Vamos lá para a quarta questão. Essa pergunta aí foi muito dita na aula anterior. Será que vocês conseguem lembrar por que as civilizações maia, asteca e inca eram conhecidas pelo termo pré-colombianas? Por que elas são conhecidas como civilizações pré-colombianas? Esse nome tem algum sentido? Ele veio de algum tipo de informação da época? Pois é. Esse nome pré-colombiana, ele foi utilizado porque essas civilizações elas se desenvolveram antes da chegada de Colombo, que foi o cara que colonizou eles. Então, antes da chegada deles, essas civilizações se desenvolveram ali. Por isso que elas são civilizações pré-colombianas. Pré é tudo que vem antes, né? Pré-colombiana, se fosse pós-colombiana, ia ser pós-Colombo. Como é pré-colombiana, é antes de Colombo. Então, por isso que elas recebem esses nomes. Acordem aí e anotem, respondam. Quinta questão. Observe o mapa abaixo e circule as áreas em que as civilizações pré-colombianas viviam. São 2 locais, né? Um pertinho ali da América Central e um lá na América do Sul. Aí você vai circular na América Central, lá procura o México. Aí você vai fazer vai circular México e Guatemala, que aí era onde os maias estavam, e você vai descer lá para o Peru, Chile e Equador, que é esse cantinho aqui, esse roxo, que fica do lado do Brasil, esse roxo maior, Equador e Chile, você vai circular, que era onde estavam os incas. Então, você vai circular essas 2 áreas, que eram as localizações em que as civilizações pré-colombianas estavam, tá bom? Se você quiser detalhar mais, você pode circular só propriamente o país, a localização exata onde eles estavam. Se não, você circula a região, como eu falei para você, tá bom? Sexta questão. Ao lado dos nossos números, temos os números que os maias usavam para seus cálculos. Observe a numeração atentamente e represente sua idade no quadro ao lado. Então, você vai pegar a sua idade. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 9 anos, eu tenho 10 anos. Então, você vai procurar nessa tabela aqui qual é a sua idade. E você vai representar como é que é o simbolismo da sua idade, como é que é o número da sua idade, né, na matemática maia. Então, você vai associar bem simples, né?
Fácil demais. Só procura seu nome ou a sua idade e você já vai achar qual é o símbolo que representa. Aproveita e decora aí qual é o formato de números dos astecas para você utilizar com seus amigos aí esse tipo de numerais, né, diferentes dos nossos. Leia o texto e responda o que se pede nas questões 7 e 8. Então, as questões 7 e 8 agora vão ser respondidas através desse texto. Então, leia atentamente. Os maias são considerados a civilização pré-colombiana mais desenvolvida. Eles eram politeístas, ou seja, tinham mais de um deus, ou seja, vários deuses. Na verdade, as civilizações pré-colombianas, assim como as civilizações indígenas brasileiras, elas tinham vários deuses. Geralmente eram deuses que representavam a natureza, como Sol, Lua e alguns outros astros. Então, eles tinham vários deuses, não somente um. E também acreditavam na vida após morte. Sua arquitetura sempre esteve muito ligada às crenças religiosas, o que proporcionou construírem estruturas bastante luxuosas. As grandes plataformas eram feitas de pedras, as paredes eram de terra batida e depois revestidas com pedras talhadas. Eles produziram obras arquitetônicas tão grandiosas quanto os egípcios, gregos e romanos. Se você for observar a civilização inca, a civilização asteca e a civilização maia construiu pirâmides, né? Estruturas bem parecidas com as civilizações lá que a gente já vem estudado, né? Do Egito, da Grécia e tudo mais. Aqui nós temos duas imagens, a imagem de Machu Picchu e a imagem aqui dos astecas, dessa pirâmide asteca. Aí você já observa, né? Como é que era a estrutura. As perguntas são as seguintes. Qual era a principal intenção das construções das civilizações pré-colombianas? Ah, professora, a principal intenção é que eles queriam morar nelas. Não era a principal intenção, tá? A principal intenção das civilizações colombianas construírem essas estruturas que a gente observa, essas pirâmides, essas estruturas altas, era porque eles tinham a intenção de fazer isso fazendo isso, a adorar os seus deuses. Então, eles faziam estruturas grandiosas nas quais eles pudessem ficar mais próximos dos astros, como Sol e Lua, e assim estar mais próximo dos seus deuses. Então, as construções dessas civilizações tinham uma intenção religiosa. Através delas, esses povos cultuavam os seus deuses. Lembrando que os deuses deles eram deuses naturais, como Sol, a Lua e os outros astros, tá? A outra questão é como eram construídas as estruturas de templos e casas dessas civilizações. Lá no texto tem, ó, tintim por tintim, sobre a construção. As grandes plataformas eram feitas de pedras, ou seja, se você observar, lá mesmo na imagem, naquelas que a gente estudou, todas as estruturas eram feitas de pedra. As pedras elas eram estruturadas e montadas, tá? Então, a maior parte da construção ela é feita dessa forma. Então, as grandes plataformas eram feitas de pedras, as paredes eram de terra batida, então você pegava a terra e prensava ela para ficar durinha e depois revestida por pedras talhadas. Então, eles tinham todo o detalhe, mas acabava sendo com pedra, né? Então, nós vamos para a próxima questão. Quais as principais invenções deixadas pelas civilizações pré-colombianas? Será que você lembra o que foi que as civilizações maia, asteca e inca desenvolveram para a gente? Ainda hoje a gente tem ainda um pouco de resquício dessas civilizações, tá? Então, as principais invenções criadas foi o calendário de 365 dias. Já existia calendário? Existia. Mas não existia um calendário de 365 dias, que é igual ao nosso calendário, né? Ao mesmo tempo que o nosso calendário hoje tem. Sistema de irrigação, porque eles faziam plantio. Imagine só, lá na cidade de Machu Picchu, que era alta, 2.400 metros, né, de altura, de altitude, eles faziam irrigação. Então, eles tinham todo um sistema que eles desenvolviam para que a água percorresse e eles pudessem plantar, tá? Então, eles desenvolveram um sistema de irrigação próprio. Escrita, os numerais, a escrita também foi feita. Eles criaram um tipo de escrita próprio deles e produção de utensílios em metais. Eles faziam utensílios em ouro e outros tipos de metais em que eles pudessem fazer uma escultura ou algum objeto que eles pudessem guardar comida ou até usar mesmo um objeto para comer alguma refeição. Então, aí são as principais invenções. Eles têm vários outros tipos de estudos, né? Como saber qual era o clima, qual era a temperatura do local, qual era a melhor época para plantar, quando é que ia acontecer eclipse. Eles sabiam de várias outras coisas, mas as principais são essas aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, lá no livro, na unidade 3, no finalzinho, vai ditar um pouquinho dessas invenções. A 10ª questão diz o seguinte:
Machu Picchu, em Quichua, Machu Picchu, Velha Montanha, também chamada de Cidade Perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. As civilizações pré-colombianas costumavam construir estruturas grandiosas em lugares altos, como a cidade de Machu Picchu. Explique o principal motivo para que isso tenha ocorrido. E aí? A gente já vem discutindo desde a aula passada por que os maias, os incas e os astecas faziam essas construções. Principalmente os incas, né, que construíram essa cidade a 2.400 metros. E aí, qual era a intenção? Se você for entender, a intenção deles era justamente ficar mais próxima dos astros, o qual eles adoravam, né? Então, quanto mais próximo do Sol, da Lua e de outros tipos de astros, estrelas, eles poderiam observar com maior qualidade e assim fazer seu estudo. Então, a principal intenção da construção da cidade de Machu Picchu a 2.400 metros era tanto ficar mais próximo das suas divindades, como estudá-las com maior facilidade. Então, eles faziam seus estudos astronômicos, eles estudavam os astros. Então, quanto mais perto da superfície da atmosfera, né, da estrutura dos astros, mais fácil deles observarem. Lembrando que na época eles não tinham nenhum tipo de telescópio ou algum tipo de luneta em qual eles pudessem observar aqui do local que a gente está, né, no chão, na altura do nível do mar. Então, eles tinham que ter uma proximidade maior do céu. Então, essa era a principal intenção. Gravem aí, anotem aí, tá? Eu espero que vocês tenham resolvido todas as questões e também todas as dúvidas. Estudem pelo livro também, pela sua revisão, corrija direitinho, reveja as nossas aulas e eu espero que vocês tirem notas ótimas. Até a próxima aula.